Olá, pessoal! Estamos começando mais um SoloCast, o podcast do Solo Agro, programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Eu sou Thaís Mattioli e hoje o tema vai ser aspectos de cognição e inteligência em plantas. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Estou aqui então com o professor Luiz Aleone, que é o coordenador do Solo Agro. Olá, professor, tudo bem? Oi, tudo bom, Thaís? Tudo Vamos jóia. para mais um episódio do nosso SoloCast. Vamos começar mais um episódio hoje com um tema muito diferente. Temos aqui o professor Gustavo Maia Souza. Olá, professor, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui conosco. Oi, Thaís, eu que agradeço o convite. Professor Aleone, muito obrigado. É um grande prazer estar aqui com vocês, batendo um papo. Vou falar um pouquinho, então, do histórico, profissional do professor Gustavo. Ele é formado em Biologia pela Universidade Estadual Paulista de Rio Claro, fez mestrado em Ciências Florestais pela Exalc USP e doutorado em Biologia Vegetal pela Unesp de Rio Claro. Atualmente, ele é professor titular livre do Departamento de Botânica na Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL. E ele atua nas áreas de ecofisiologia de plantas cultivadas, cognição em plantas e eletrofisiologia vegetal. Um tema bastante diferente aí, a gente não está tão acostumado assim, a ouvir esses temas. Então, para a gente começar falando um pouco desse tema, que cognição de plantas, como assim, como que é essa relação? Por que a gente pode afirmar, ou melhor, a gente pode afirmar que as plantas são organismos inteligentes? Então, Thaís, isso na verdade pode parecer estranho e eu confesso assim que tinha e ainda tem bastante estigma em relação a isso, Porque quando a gente fala de inteligência, ou mesmo aspectos de cognição, a gente relaciona diretamente com os seres humanos, portanto, sistemas orgânicos que têm um cérebro e eventualmente a gente atribui isso para algum organismo superior, como primatas, etc, Mas a grande questão, e isso aprendi quando eu comecei a estudar ciências cognitivas, com o pessoal da Unicamp, da Unesp de Marília, que na verdade um sistema cognitivo é basicamente assim, um sistema que tem a capacidade de perceber o que está acontecendo no ambiente, processar essa informação, e atuar em conformidade com essa informação. E quando essa atuação ela está relacionada à solução de um problema, por exemplo, a própria sobrevivência, isso significa que aquele conjunto de ações são ações inteligentes. Quer dizer, a planta, por exemplo, ela não reage de qualquer forma a qualquer estímulo. A planta ela reconhece estímulos muito particulares, processa isso através de uma série de sistemas internos de sinalização acoplados com o ambiente e gera uma resposta, que pode ser local ou pode ser uma resposta sistêmica. E não é qualquer resposta. E tem respostas melhores e respostas piores. Quer dizer, tem plantas que conseguem sobreviver mais ou menos no mesmo ambiente. Portanto, também há plantas que são, portanto, mais eficientes, Mas assim, ainda assim, poderia perguntar, mas por que chamar de inteligência ou dizer que é cognitivo? Não basta dizer que a planta responde? Sim e não, E aí vem todo um aspecto que eu aprendi com o pessoal da filosofia da mente, da ciência cognitiva, enfim, os cientistas que trabalham efetivamente com inteligência e cognição, que uma coisa é um sistema reagir ao ambiente, ele reage. Quer dizer, então o ambiente, muda a temperatura, muda a umidade, qualquer coisa assim, e o sistema imerso naquele ambiente, que está dentro daquele ambiente, ele simplesmente muda de acordo e proporcionalmente. Não é isso exatamente que as plantas fazem, e nem a gente. Então, a gente entende o que está acontecendo com o ambiente, e geralmente acontecem muitas coisas ao mesmo tempo. E a resposta não é uma simples reação, é uma ação a partir de uma série de eventos de processamento, que inclusive, esse é um aspecto interessante que a gente pode eventualmente comentar depois um pouco mais, que essa resposta que a planta dá agora depende das experiências que ela teve antes. Em outras palavras, a planta possui mecanismos de memória,
né, sem ter um cérebro, um sistema nervoso central, né? E isso também é um tópico bem interessante. Muito bom, né? Legal, eu agradeço muito a sua presença, vindo de Pelotas para contribuir com as nossas especializações, trazendo esse tema tão importante, né? E à medida que você falava, eu lembrava da questão das raízes, né? Porque a gente sempre fala para os alunos que a planta é um animal invertido. A boca dela está dentro do solo e nós não vemos. Né? Tirando o sistema de hidroponia, nós não vemos o que está acontecendo abaixo, né? E isso me leva a perguntar para você o seguinte: cada vez mais é importante conhecer o que acontece embaixo da terra, o que acontece com as raízes, né? Isso tem a ver com a linha de pensamento que você estava conduzindo? Sem dúvida, Leone. Inclusive, assim, quando você falou dessa questão da inversão, né? Na verdade, isso é uma imagem que o Charles Darwin teve em 1880. Porque, assim, o Charles Darwin, muitas pessoas conhecem ele mais como o pai da teoria da evolução, mas o Darwin tem um livro maravilhoso que é O Movimento das Plantas. Então, o Charles Darwin e o filho dele, o Francis, foram grandes estudiosos de plantas. E a partir da experiência do Charles Darwin, observando plantas, ele percebeu exatamente isso, que a planta ela se configura como um animal invertido e que, na verdade, ele dizia que as raízes se comportam como cérebros em animais. Então, as raízes seriam os grandes... o grande aparato de processamento de informação da planta para o resto dela. Né? Então, assim, os primeiros estudos, inclusive, que começaram com a onda, né, digamos assim, ou com a proposta de uma neurobiologia vegetal, começou exatamente interpretando o sistema radicular como equivalente cada radículo é equivalente a neurônios no cérebro, fazendo a leitura, né, do ambiente, do solo, e informando para a planta, né, essa leitura, e a planta agindo de acordo, por exemplo, translocando mais fotoassimilado para a raiz e vice-versa. Né? Então, de fato, há uma coordenação enorme. O grande problema, e isso eu digo de experiência própria, que eu sou fisiologista, né, a coisa mais difícil é estudar a raiz. Né? Porque a gente não tem o mesmo acesso a medidas como a gente tem na parte aérea, por óbvio. Mas é uma pena, porque, infelizmente, a gente conhece muito mais a parte aérea hoje, do ponto de vista da fisiologia, do que a raiz. E a gente precisa entender tudo. Porque o que a planta faz, no final das contas, né, o somatório, a emergência do que acontece em cima e abaixo do solo o tempo inteiro. Né? Então, realmente, a gente precisa avançar bastante ainda no estudo de raízes. E ainda complementando, né, Thaís, talvez pouca gente saiba que o Gustavo fez 2 anos de agronomia. É verdade. E aí eu pergunto o seguinte para você: o fato de você ter tido algo ligado a solos, né, de certa forma estimulou você a entender ou a valorizar a necessidade do estudo das raízes, uma vez que o solo tem atributos químicos, físicos e biológicos completamente diferentes, né? Então, o fato de ter feito disciplinas na área de solos, talvez numa quantidade, talvez não, com certeza, maior do que um biólogo, isso, de certa forma, ajudou você a ter esse entendimento, vamos dizer, mais holístico do comportamento da planta? Sim. Não, sem dúvida, Leone. Inclusive, assim, eu costumo dizer isso, eu falo para todo mundo sem o menor pudor, assim, embora eu não tenha me formado agrônomo, os 2 anos que eu fiz de agronomia na Exalc, com as disciplinas de solos, de adubação, fertilidade, foram essenciais para a minha formação como biólogo e como cientista de plantas. Né? Por quê? Porque, de fato, né, no curso de graduação de ciências biológicas, em geral, se vê muito pouco ou praticamente quase nada a parte de nutrição, por exemplo. Solos nem se fala. Então, assim, os solos é uma incógnita. A gente estuda lá um pouco de pedologia, mas com uma outra perspectiva, né? Então, eu acho que para a gente ter uma compreensão da totalidade de uma planta, é absolutamente essencial entender os meios em que essa planta vive. E a planta é um organismo que vive em 2 mundos, o aéreo e o solo. Né? E uma coisa que eu tenho estudado recentemente, que tem a ver com essa questão, né, é a comunicação planta a planta.
né? Então, por exemplo, a gente estuda a comunicação planta-planta via compostos orgânicos voláteis na parte aérea. Só que a gente sabe que tem uma relação muito grande com a comunicação via raiz-raiz, por exudatos, por óbvio, mas também por compostos voláteis e micro-organismos conectando os sistemas radiculares. Então, na verdade, essa imagem que eu gosto de passar, por exemplo, para os meus alunos. Quando você olha para uma planta no campo, né, você tem que pensar quem são os vizinhos dela, abaixo e acima do solo. Porque o comportamento de cada uma delas depende não só das respostas que individualmente ela dá ao ambiente aéreo ou subsolo, mas também a relação com os vizinhos. Né? E aí eu não estou falando de uma relação de competição, mato-competição, alelopatia e coisas assim. Não é isso só. Né? De fato, elas comunicam sinais de estresse. Quando uma planta está estressada, antes da vizinha estar estressada, a vizinha já sabe o que está acontecendo. Via aérea e via solo, dependendo das condições do solo. Né? Por exemplo, se o solo estiver muito seco, a comunicação exudato já complica um pouquinho, mas daí você tem um perfil de voláteis também. Né? E o solo, então, ele é muito dinâmico. Né? Talvez ele seja até um ambiente mais complexo, ele é um ambiente mais complexo que a atmosfera. Então, na verdade, assim, na minha opinião, né, do ponto de vista fisiológico, o ambiente do solo ele é muito mais desafiador para as plantas do que o ambiente aéreo, que é relativamente mais constante. Por exemplo, luz não falta, temperatura oscila muito, mas né, a planta consegue lidar com isso. CO2 é constante, oxigênio é constante. Agora, o solo é uma loucura, né? Então, é fundamental a gente entender o solo para poder entender essa planta no ambiente, né? Nossa, assim, eu não tinha ouvido falar assim tão a fundo, né, sobre essa área. Na verdade, me surgiram diversas dúvidas aqui enquanto você falava sobre a questão da cognição, de alguns atributos, né, para essa questão, para esses estudos. Uma das dúvidas que me surgiu é em relação a, por exemplo, as plantas sendo anuais, como que ela vai ter memória? Dá tempo dela ter memória? Porque, assim, me veio isso, assim... Será que não seria só em planta perene? Essa questão da cognição, dos atributos de memória, de atenção, de aprendizagem. Dá tempo de uma planta anual ela aprender alguma coisa? Como que funciona? Não, essa questão é muito interessante, Thaís e Eliane, assim, mas só para vocês terem uma ideia, por exemplo, a gente está falando de memória aqui como se fosse alguma coisa bem posta na comunidade científica. Hoje até né? Literalmente não mais do que 5 anos atrás, isso aí era meio um tabu. Tá? Então, por exemplo, os primeiros artigos que eu tentei publicar falando de memória, explicitando mecanismos de memória, etc., isso em 2017, os trabalhos eram simplesmente recusados. Por quê? Porque revisores, editores achavam absurdo falar de memória num sistema que não tem cérebro. Quer dizer, uma concepção completamente equivocada do que é um sistema cognitivo. Por isso que eu brinco assim, sabe? Para a gente sair das fronteiras, a gente precisa ir para um conhecimento mais interdisciplinar. Eu brinco assim, se eu quiser saber de fotossíntese, eu vou perguntar para um psicólogo, para um cientista cognitivo? Não. Eu vou perguntar para um fisiologista, vou perguntar para um agrônomo. Agora, se eu quero saber o que é inteligência, eu quero saber o que é cognição, eu vou perguntar para quem? Para cientistas cognitivos. E foi exatamente o que eu fiz durante décadas. Né? Então, eu falo com maior segurança que quando a gente fala de memória em planta, né, no caso de plantas, como ela não tem um cérebro, não tem um organismo central, né, a construção da memória ela se dá no nível celular no primeiro momento. Tá? E o que é uma resposta de memória? Né? Então, por exemplo, quando a planta passa, sei lá, por uma deficiência hídrica num determinado momento, tá? Isso vai gerar uma série de respostas metabólicas que vai alterar a expressão de gene, vai alterar o metabolismo de carboidrato, vai alterar um monte de coisa, vai acumular ácido abscísico, enfim, vai acontecer um monte de coisa dentro da célula. Né? Pois bem, quando a planta volta para um estado de não deficitário de água, por exemplo, né, a gente fala que ela passa por um estado de recuperação, de recovery. Só que muitas das ações que ela gerou para responder permanecem de várias formas. Desde que a gente chama de marcas epigenéticas, que são alterações na forma como o genoma vai ser lido, até literalmente
uma reconfiguração de rede metabólica. E isso perdura. Quando a planta for passar por um novo deficiência hídrica, ou até mesmo um outro evento estressante que não seja relacionado ao primeiro, parte dos processos de resposta já estão postos. Então, a resposta vai ser mais rápida, mais ágil. E a planta consegue, com menos energia, responder até de forma mais eficiente. E isso pode acontecer em questão de dias. Então, a gente diz que a planta, ela tem formação, assim como na gente, né? Tem memória de curto, médio, longo prazo e transgeracional. Que esse era um outro tabu há não muito tempo atrás. Então, assim, literalmente, assim, se a planta vivencia um estresse hídrico num dia, passa 3 dias, 4, 5 dias numa condição hídrica boa e volta a ter uma deficiência hídrica depois, ou seja, uma recorrência, as respostas vão se aprimorando, desde que, né, ela consiga preservar alguns dos mecanismos variados de memória. E o que é legal, e parte dessa memória, né, ela é chamada, como eu mencionei, memória epigenética. Então, vão sendo deixadas marquinhas químicas, né, no genes, enfim, no cromossoma das plantas, que podem alterar a maneira como as próximas gerações vão responder. Né? Então, isso é uma coisa muito legal. E aí, falando em geração, tem estudos, né, que mostram que a memória de uma geração pode durar até 5, 6, até 8 gerações, sofrendo a influência daquela outra. Isso, por exemplo, a gente viu em soja. Né? A gente fez um estudo em que a gente pegou diferentes populações de sementes de soja em diferentes áreas de produção, com diferentes manejos, e a gente testou o impacto na população no laboratório para a deficiência hídrica durante 3 gerações. Então, a gente viu o efeito dos avós, digamos assim. Então, dependendo de onde a semente veio, ela trazia uma memória que durava 2, 3 gerações na maneira como a planta respondia à deficiência hídrica, entendeu? Então, é uma coisa muito interessante. Muito bom. Legal. Muito bom mesmo. Agora, Gustavo, a pessoa que está nos ouvindo, né, ou assistindo, eu acho que deve vir uma curiosidade, né? Mas como medir isso? Você chegou a indicar alguns mecanismos, talvez no cromossomo ou na parte de genética, mas você como pesquisador, você avalia quais grandezas para chegar nesses resultados? Não, ótima pergunta, Leonel, assim, porque uma das grandes questões que por que não se fala em memória antes? Porque o delineamento experimental tem que ser apropriado. Então, você tem que ter um delineamento experimental em que a mesma planta, ou pelo menos a mesma população, passe por situações estressantes recorrentes, com períodos de recuperação entre elas. Então, essa é a primeira coisa. Né? Você pode optar por um delineamento experimental em que você vai fazer a planta passar por, 2, 3 períodos de deficiência hídrica, intercalados por uma reidratação, ou você pode, por exemplo, que a gente chama de memória cruzada, ou tolerância cruzada, quando a planta passa por uma deficiência hídrica e depois ela ganha tolerância a alta temperatura, por exemplo, ou vice-versa. Não importa. Né? Por que não importa? Porque, na verdade, boa parte dos processos da planta que respondem às situações estressantes, eles são comuns. Né? Por exemplo, metabolismo antioxidante, enfim, tem várias vias que são comuns. Então, assim, não interessa se a planta passou por um déficit hídrico, uma alta temperatura ou uma deficiência nutricional XYZ. Parte da resposta vai ser a mesma. E essa resposta sendo preservada, a gente consegue verificar o efeito de memória na próxima geração. E aí, o que a gente mede? A gente mede o desempenho da planta comparado com aquela que não teve a memória. Né? Então, esse primeiro cutucão que a gente dá na planta, digamos assim, essa primeira estressada, né, é o que a gente chama de efeito priming. Né, o priming. Então, a planta que recebe esse primeiro perturbação, esse primeiro estresse, né, e depois recebe um segundo, para a gente ver se tem efeito de memória, a gente compara com uma planta que não recebeu o primeiro e só o segundo. Quando a gente vê a diferença entre elas, a diferença é o quê? É o primeiro. Ou seja, então, alguma coisa anterior alterou o estado de resposta fisiológico atual, né, comparando com uma planta que não teve a experiência anterior. Então, a partir disso, né, a gente faz várias medidas que vão desde simplesmente o crescimento dela,
parte aérea, radicular, distribuição de biomassa, etc., até, por exemplo, dependendo do tipo de estresse imposto, desempenho fotossintético, abertura e fechamento do estômago, atividade bioquímica de antioxidante, expressão de alguns genes, entendeu? Então, na verdade, assim, a gente pode medir várias coisas. O mais importante é ter o delineamento experimental correto, né? Porque muitas vezes a pessoa não dá o período de recuperação, né? E por que o período de recuperação é importante? Porque a gente não quer ver memória. Se o estímulo é contínuo, você vai falar como é que você vai falar de memória? O estímulo está presente, então a resposta vai estar constante. Então a gente precisa dar um tempo para ela esquecer, digamos assim, se recuperar, para ver se ela lembra de alguma coisa, né? E aí vem uma coisa bem legal, que você fala assim, mas a planta lembra de tudo? Não, e nem pode, por uma questão óbvia. Imagina se a gente lembrasse de cada instante da nossa vida, bons e ruins. A gente ia viver num estado de torpor o tempo inteiro, porque a gente não ia viver, ia estar sempre... Então, a gente esquece muita coisa, especialmente em momentos traumáticos, né? Por quê? Porque isso gera um custo, né? Para a planta, a mesma coisa. Então, muitas das respostas que a planta dá a uma situação estressante tem um custo energético. E quando eu falo custo energético, eu falo assim, carboidrato, ATP, né? Se a planta manter a resposta, mesmo sem o estímulo estar presente, percebe que ela vai estar gastando energia sem precisar e para de crescer e eventualmente diminui a produção dela, né? Ou a reprodução, depende do material que fala. Então, na verdade, existe aí uma relação entre ter memória que dura muito pouco ou transgeracional e esquecer para poder voltar a produzir, né? Então, o pessoal, por exemplo, que trabalha comigo, principalmente de empresa, pergunta assim, então é bom ter uma planta que tem muita memória? Não, depende. Depende por quê? Porque tem o custo de produção. Então, ela tem que ter essa relação entre ter memória para melhorar o desempenho e esquecer para não gastar muita energia. Que bacana. E aí eu lembrei de uma questão que talvez possa surgir entre as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo. Então quer dizer que, por exemplo, para eu ter ideia de qual é o efeito de um veranico ou de um excesso de chuva, eu teria, pelo que você está dizendo, ou seria interessante eu saber o que aconteceu alguns anos atrás e não somente o ano passado? Seria alguma coisa assim? Isso também envolveria se o solo foi bem manejado nos últimos anos ou não? Talvez tenha alguma coisa a ver? Esse histórico, claro, que a gente chama para aquilo que está acontecendo hoje? Não, sem dúvida, Leone. Como eu te falei, assim, existe essa memória transgeracional. Portanto, assim, as condições de cultivo de um ano vão influenciar a progênie do próximo ano. E o interessante, assim, mesmo em plantas de propagação sexuada, porque, assim, até mais ou menos final da década de 90, tinha-se uma ideia, né, que os principais processos que geram essa memória transgeracional, que é epigenético, era deletada durante a formação da semente, durante a meiose. Só que não é bem assim que acontece, né? Então, mesmo porque eu estou falando isso por quê? Porque a gente é mais fácil entender memória transgeracional, por exemplo, quando a gente pensa em cana-de-açúcar, né? Então, a gente fez um trabalho com o professor Rafael Ribeiro, a gente mostrou o efeito materno dos propálogos em 3 gerações seguidas à deficiência hídrica. Ou seja, as plantas que vieram de mães que passaram por deficiência hídrica, elas foram adquirindo cada vez mais tolerância em 3 gerações, pegando os propágulos, né? Então, isso é óbvio, porque o material vegetal é o mesmo, quer dizer, não tem meiose, é basicamente as mesmas células que vão se multiplicar. Então, estou falando isso por quê? Porque, de fato, isso é uma coisa interessante, eu tenho tentado conversar isso com o pessoal do melhoramento, que isso é um efeito, não é só uma questão genética. Então, assim, dependendo de todo o histórico da área, manejo, etc, etc, isso vai ter um efeito na safra seguinte, não é só uma questão de clima. Claro que clima é absolutamente fundamental, né? Uma safra está ruim ou está boa porque o clima é diferente, mas não é só isso. A planta também é diferente, em função de onde ela veio, né? Da maneira como os parentais foram manejados, né? Então, isso é mais um
um problema na equação do melhoramento e da previsão de produtividade, que você tem que considerar não só as tendências climáticas para determinados genótipos, mas a história, né? A história de onde veio as sementes, por exemplo. Né? Então, pensando nisso, né, nessa questão de histórico, seria mais interessante que os produtores utilizassem materiais que já estão sendo usados na área há mais tempo, porque às vezes acontece de determinadas situações, mudanças climáticas e outras questões, né, agronômicas, mudar o tipo de cultivar, por exemplo. Né, assim, tá com um tipo de material de cana ou de soja e muda para que tenha melhor desempenho, melhor produtividade. Mas se a gente for pensar nessa questão da memória, né, do histórico, do que a planta passou anteriormente, não seria mais interessante utilizar os materiais que já estão sendo produzidos ao longo dos anos? Então, Thais, o problema assim, é que a gente não tem informação suficiente sobre isso ainda. Porque, como eu falei para vocês, esses estudos de memória mesmo, né, partindo dos mecanismos, dos conceitos, eles são relativamente recentes. Especialmente quando a gente pensa nessa relação entre safras, né? Então, assim, a maior parte dos estudos ainda são feitos em condições de laboratório, casa de vegetação. São pouquíssimos estudos que são feitos no campo. Primeiro, como eu falei assim, poucas pessoas sabem disso, poucas pessoas entendem disso e algumas sequer acreditam nisso, entendeu? Então, assim, não existe uma cultura disso. Então, a gente precisaria, particularmente para a condição de campo, criar esse delineamento que eu falei para campo, né? Agora, uma coisa que é interessante, que o professor Leone mencionou a questão da importância do solo, e aí me lembrou, tem pelo menos assim, uns 2 trabalhos publicados há não muito tempo atrás, falando de memória do solo. Memória do solo. Então, assim, não é só uma questão da planta, né? Então, o próprio solo, né, ele também armazena informações, né, oriundas de sinais que a planta gerou, exudatos e vários outros compostos, né, que vão interferir também. Entendeu? Então, nossa, muito interessante então, assim, quer dizer assim, no campo tudo é mais complicado, né? Tudo é mais complexo. Sim. Então, realmente, eu acho que a gente ainda tá bem no início para a gente começar a pensar numa aplicação de campo disso. Mas, assim, do ponto de vista teórico, assim, experimental, eu não tenho dúvida que a gente tem que considerar essas coisas. Entendi. Bacana. Agora indo para um lado um pouco mais polêmico, eu acho, professora Leone. Falando em relação... A gente está falando que a planta tem memória e tudo mais. Mas então, se a gente for para esse lado mais cognitivo, a gente pode se perguntar, a planta sente dor? Né? Aí isso vai entrar em questões ideológicas, né? De pessoas que não se alimentam de animais, por exemplo, né? Como que é isso? A planta sente ou não dor? Não, então, assim, essa é uma questão recorrente, assim, que sempre me pergunta quando eu falo disso, assim, né? Porque eu tenho 2 respostas para isso. Eu tenho a resposta biológica e tenho a resposta filosófica. A resposta biológica é o seguinte, a dor está associada a organismos que têm um sistema nervoso central. Então, assim, a dor é quando impulsos nervosos eles são amplificados por um centro, que é o cérebro. Aí você sente a dor. A planta, como a planta não tem nada parecido com o cérebro, o sistema nervoso central, as respostas, por exemplo, os estímulos locais, eles se irradiam, eles se espalham, como se atenuasse. Entendeu? Então, assim, a ideia de dor para a planta não faz sentido. Simplesmente porque ela não é um sistema que tem biologicamente capacidade de fazer isso. E outra coisa, também que é importante, do ponto de vista evolutivo, não faria sentido algum um organismo céssio, que não pode sair correndo, sentir dor, porque seria um sofrimento absurdo. Imagina você, né, não conseguir se mexer se estiver com a mão no fogo aqui. Nossa. Terrível, certo? Então, assim, os organismos césseis, e não faz nem sentido, né, você ter alguma coisa parecida com dor. A questão filosófica que eu coloco é o seguinte, né, e aí talvez um pouco polêmico, assim, eu não sei, mas assim, você precisa
para ter empatia por um outro ser, você precisa ver a dor dele? Ou pelo simples fato dele ser vivo já não seria suficiente para ter empatia? Entendeu? Porque o que eu digo assim, planta não sente dor, mas por tudo que eu falei até agora, elas são seres que a gente chama sencientes, elas sentem o ambiente, tanto é que elas respondem apropriadamente. Então elas têm a capacidade de percepção, elas têm a capacidade de processar e de responder, elas sentem o ambiente. Só que elas, obviamente, não sentem como a gente sente. Né? Então, elas são seres... na verdade, a gente está aqui só por causa delas. Né? Então, só por isso, né, a gente já teria que ter muito mais empatia por ela, independente de sentir dor ou não. Quer dizer, em outras palavras, assim, eu acho que a empatia nossa por qualquer outro ser, seja lá um ser humano ou outro, não depende dele estar sofrendo ou não. Só pelo fato de estar vivo, já mereceria a nossa empatia, nosso respeito, né? Muito bom. Legal. Interessante. E nessa... meio que juntando todas as informações, a gente poderia dizer que um melhorista de plantas, quando ele vai escolher uma área para fazer testes de campo, ele deveria considerar um sistema pouco perturbado, por exemplo, de floresta nativa ou que não teve tanta agricultura, ou como essa nova semente ou esse novo material vegetativo vai entrar num sistema produtivo, seria mais interessante ele colocar num sistema em que já houve muita dor e o sistema já está tão cultivado mecanicamente, fisicamente, com adição de insumos, modificado da sua versão natural, para assim poder escolher uma nova variedade num sistema que é o que ela vai enfrentar depois. Entendi. Bom, primeiro, assim, eu jamais sugeriria abrir áreas nativas para testar nada. Tá, ou vamos dizer... mas assim... Pouco antropizado, vamos dizer. Isso, aí sim. Porque, na verdade, é importante essa diversidade, né? Mas assim, isso, na verdade, Leon, até onde eu sei, os programas de melhoramento já tentam fazer isso, assim, colocar mesmos materiais em várias áreas para justamente tentar ver essa variabilidade, né? Espaço-temporal. Mas o que não é considerado é esse efeito transgeracional, de onde veio o material, de origem, entendeu? Aí é que faz a diferença. Né? Porque o que eu quero dizer é o seguinte, enfim, a gente ainda não tem evidências para falar isso em campo, né? Mas assim, a gente, por exemplo, já tem algumas evidências para assim, se uma planta nunca passou por experiências estressantes, as respostas delas vão ser as primeiras, ou seja, ela pela primeira vez vai entrar em contato com uma situação em que ela vai ter que produzir tudo que ela produz, ativar todas as vias metabólicas, etc., pela primeira vez. Isso tem um custo. Né? Porque, assim, quando a gente pensa em metabolismo, né, quando a gente, sei lá, tem aula de bioquímica, não sei o quê, a gente fica com aquele mapinha metabólico na cabeça, né? O pessoal fala lá que tinha até um mapa estrambólico, enfim, o pessoal odeia. Mas, assim, aquilo passa uma imagem correta de um lado, mas equivocada do outro. Por que eu falo equivocada? Porque aquele mapa que a gente vê, ele não existe. Ele não existe na célula. Né? Aquele conjunto de interações, ela não existe o tempo inteiro. É muito fluida. Né? Ela é muito fluida. Então, aquelas reações, elas vão acontecendo em contextos. Né? Inclusive, ciclos, eles podem ser revertidos dependendo de contextos específicos, não só metabólicos, mas como ambientais. Então, tem muita plasticidade aí no meio. E a memória trabalha em cima dessa plasticidade. Né? Então, na verdade, eu acho assim que a melhor forma da gente estudar memória é justamente estudar essa plasticidade metabólica na maneira em que as redes vão se reconectando, vão se reforçando. É que nem no cérebro, né? Assim, como é que é feita a nossa memória no cérebro? Né? Como é que você lembra de alguma coisa? A gente lembra de alguma coisa porque determinadas áreas do cérebro são mais ativadas e você tem maior número de conexões entre os neurônios à medida que você vai passando por experiências similares. Você vai reconectando o cérebro. Né? No metabolismo, né, algo similar acontece.
né? Similar acontece. Então, a gente ainda precisa entender um pouquinho melhor essa plasticidade metabólica, assim como a gente está entendendo, a gente não, cientistas, neurocientistas, entendendo a plasticidade do cérebro, né? Bacana. E você tem conseguido alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado interessados nesse assunto? Sim, Eliane. Na verdade, assim, o meu laboratório, lá na Federal de Pelotas, é o LACEV, que é o Laboratório de Cognição e Eletrofisiologia em Plantas. Então, assim, todos os meus alunos, de IC até os pós-docs, trabalham em alguma vertente dessa área. Então, assim, hoje a gente tem 3 grandes projetos lá, né? O projeto de memória, por óbvio, né? Memória e aprendizagem, né? Porque, assim, no fundo, eu não usei essa palavra, mas ela me parece natural. Eu estou falando do quê? Eu estou falando de um organismo, né, uma planta, que a partir das suas experiências anteriores, ela consegue gerar respostas mais eficientes no futuro a estímulos similares ou mesmo diferentes. Em outras palavras, ela aprende. Então, quando a gente fala em memória, a gente está falando também em aprendizado. Né? Por que isso é importante? Porque a planta também, à medida que ela passa por experiências recorrentes, ela pode sofrer dano e morrer. Né? Mas por que ela não morre da primeira vez, morre da segunda? Memória. Né? É só que uma memória de efeito negativo. Né? Então, quando eu falo em memória, nesse aspecto que a gente está discutindo, na verdade, é aprendizagem. Porque você pode ter uma memória que faz a planta morrer, sob o mesmo estímulo. Entendeu? Ou seja, ela vai acumulando dano. Isso também acontece. Então, a memória não é uma coisa só positiva. Ela é positiva quando ela leva um aprendizado, mas ela pode ser também negativa. Por exemplo, no nosso caso, trauma. O que é um trauma? É uma memória que a gente tem que impede a gente de fazer alguma coisa, de viver em paz por algum motivo. Entendeu? Enfim, daí, então, essa é uma linha lá do laboratório. Quase esqueci o que eu estava falando. Essa é uma linha do laboratório. A outra linha que a gente tem hoje bastante forte é de comunicação, né? Como eu comentei há pouco, especialmente de voláteis. E também, um dos carros-chefes é a parte de eletrofisiologia. Né? Eu não comentei aqui, mas o processo de percepção da planta do ambiente passa necessariamente por percepção e sinalização bioelétrica também. Ah, mas você não acabou de falar que planta não tem cérebro? Não, não tem cérebro e não tem neurônio. Mas os sistemas biológicos, celulares, né, que tem membrana, né, eles geram bioeletricidade, que na verdade é uma mudança de polaridade da membrana. Só que no caso de plantas, isso é extremamente organizado e refinado. Então, a gente, entendendo a bioeletricidade da planta, a gente pode fazer, por exemplo, o diagnóstico de estresse dela, que é o que a gente faz no LACEV. Né? Então, a gente até criou um hardware, né? Um sensor, em que a gente capta o sinal em tempo real, né? Em experimentos, que a planta está assim, está assado, e a gente consegue fazer diagnóstico. Né? E uma coisa legal assim, aí só uma curiosidade en passant, né? Que é uma informação que é relativamente nova. Por exemplo, a gente, com os nossos sensores bioelétricos, a gente consegue detectar infecção de patógeno minutos depois da infecção ocorrer, ou seja, dias antes de aparecer qualquer sintoma. Né? Por quê? Porque à medida que a planta entra em contato com qualquer distúrbio biótico ou abiótico, isso já muda, né, o perfil eletrofisiológico dela. Né? E a gente, com um banco de dados apropriado em função de vários experimentos, a gente usa sistema de classificação por machine learning, né, inteligência artificial, para fazer o diagnóstico. Essa planta está assim por isso, essa planta está assado por isso, entendeu? Então, isso é uma linha de pesquisa que é muito associada, né, a essa área de cognição e inteligência em plantas. Né? Não é exclusivamente, tem pessoas que estudam, grandes pesquisadores no mundo inteiro, que estudam eletrofisiologia sem o contexto da cognição e inteligência, estudando só o mecanismo bioelétrico, né? A gente estuda como essa bioeletricidade faz com que a planta perceba o ambiente e age em resposta. Por exemplo, a gente, na fisiologia, né, a gente está muito acostumado a pensar que a regulação da resposta da planta é hormonal. E muita parte é. Só que, por exemplo, várias respostas hormonais, elas são oriundas de sinal elétrico, de uma parte para outra, de uma parte da planta para outra. O sinal elétrico, porque ele é o mais rápido.
Então, ele chega primeiro. Então, se a planta está acontecendo alguma coisa na raiz, por exemplo, de uma forma muito mais rápida, qualquer sinal químico, seja ácido abscísico, qualquer coisa, o sinal elétrico chega primeiro. E ele já induz uma série de alterações, inclusive na sinalização hormonal. Entendeu? Então, a sinalização elétrica, ela tem esse papel, assim, de ajudar no processo de regulação das respostas metabólicas de uma forma mais eficiente. Né? E a gente entendendo isso, a gente consegue, por exemplo, fazer o que a gente está fazendo, que é, tipo, fazer diagnóstico. É como usar um eletroencefalograma para ver o estado, né? Já estou pensando num drone passando em cima de uma área com esse sensor, com o sensor e já avisando. Olha só. Em determinada reboleira, determinado talhão, já está acontecendo algum tipo de indicação elétrica das plantas dizendo que tem algum problema ocorrendo, né? Para doença o problema é que o sensor, o problema é que o sensor ele tem que estar em contato com a planta, né? Então, assim, o que a gente já fez teste de campo, assim. Na verdade, o sensor está na planta, né? E o nosso dispositivo, ele manda sinal, por exemplo, para o Wi-Fi, o negócio pode mandar para um drone. Ir lá onde está o problema e fazer alguma coisa, por exemplo. Tá, isso é conceito ainda, mas a gente mostrou que tecnicamente é possível fazer. Muito bom. Muito interessante, bom. Gustavo. Parabéns pela originalidade, né? A ciência sempre tem que ter gente pensando em coisas novas, para não fazer o mais do mesmo, né? Então, bem interessante. Acho que tem que ter esses pioneiros aí. Obrigado. Muito interessante mesmo, muito inovador, né? Exatamente. Se você aí que está nos assistindo, tá, né, nos ouvindo, quiser aprender mais com o professor Gustavo, né? Ele é docente do Solo Agro. Acesse o nosso site www.soloagro.com.br e veja se você se interessa, né, por algum dos nossos cursos. O tema é bastante complexo, né, e teria uma infinidade de assuntos aqui para a gente discutir, mas a gente vai finalizando a nossa conversa mais científica e a gente vai entrar agora numa parte mais pessoal da vida do Gustavo, né, sem ser o professor, mas agora do Gustavo. Vem aí o Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. Então a gente vai falar um pouquinho da vida pessoal do professor Gustavo, né? O professor, ele comentou que ele gosta de fazer treino boxe, né? Como que é, assim? De onde surgiu essa vontade, né? Um esporte diferente, assim, que eu acho que hoje em dia tá bem em alta, mas desde quando você pratica, né, o boxe? Na verdade, assim, o boxe em inglês, né, esse boxe clássico, eu pratico ele há 1 ano e meio, mais ou menos. Mas eu sempre pratiquei artes marciais, assim, desde muito pequeno. Então, assim, eu sempre gostei assim, eu comecei com Kung Fu Shaolin, aí eu fiz muitos anos de Taekwondo, fiz Karate Kyokushin, né? Só que daí, assim, a gente vai ficando velho, a gente vai perdendo mobilidade, né? Aí eu comecei, daí eu fui perdendo agilidade, assim, né, alongamento em perna, aí eu fui mais para esportes de braço, né, e agora recentemente, depois de muito tempo sem fazer nada, eu iniciei o boxe, né, porque, assim, o ano passado eu tive, assim, o que me motivou, assim, né, eu tive um problema de saúde, assim, relativamente grave, e como eu tô acima dos 50, veio aquela noção que a gente não vai durar para sempre, né. Entendeu? E aí eu resolvi voltar a fazer o que eu sempre fiz, que é fazer esporte de uma forma normal. E o boxe, apesar de não ser um esporte muito normal, eu odeio academia. Eu acho um tédio. Assim, né? Já tentei correr, mas eu acho tudo tedioso. Então, coisa muito repetitiva, eu acho tedioso, eu não consigo fazer. E sua cognição não deixa. Não dá. Então, o boxe é legal porque é uma coisa assim que todo treino é uma coisa, entendeu? Você pode até ter a parte tática, tipos de golpes e tal, mas quando a gente faz, por exemplo, a gente vai fazer uma luva, né, com o colega, é sempre diferente.
Né? E é muito legal, assim, porque eu sou mais velho, assim, da turma, né? Então, assim, eu luto lá com o pessoal de 20 e poucos anos, 16 anos, assim, mais novos que o meu filho, né? Que os meus filhos. E é bem legal, assim, eu acho divertido. E sem contar que depois daquele dia estressante de trabalho que a gente sabe daquelas reuniões chatas, né, Alioli? Bem fale. Esmurrar um saco é a coisa mais boa que você tem para tirar o estresse. Olha só. Bem legal. É interessante ver esse outro lado, né? Porque cada um procura a sua forma de fazer outras atividades que não sejam do meio acadêmico, né? E como foi um paulistano que passou por Piracicaba, Rio Claro, Presidente Prudente, ir lá para o sul, ir lá para Pelotas, no final do Brasil, né? Quase na fronteira. Quase. Como foi a adaptação? Como é que está sendo a vida lá? Você já está há quanto tempo lá? Eu vou completar 9 anos em Pelotas 9 anos. Agora. E como foi a adaptação? O pessoal fala que o Rio Grande do Sul é outro mundo, né? É outro país, né? Outro país, exatamente. Na verdade, assim, a minha adaptação foi até relativamente tranquila, porque, assim, eu sou de São Paulo, capital, né? E eu fui me afastando da capital. Eu quero dizer o seguinte, se eu estivesse em São Paulo, morando em São Paulo, e fosse direto para Pelotas, o impacto ia ser grande, né? Então, assim, eu saí de São Paulo para estudar na Exalc, né, com 19 anos, né? Então, assim, que é uma região super desenvolvida no estado de São Paulo. Morei aqui por volta de uns 9 anos, entre graduação, pós, né? E depois, em 2013, eu arrumei meu primeiro emprego em universidade. E fui lá para Presidente Prudente. Então, fui mais longe de São Paulo, mais para o interior, né? E uma região também menos desenvolvida que aqui, quente pra caramba, né? Presidente Prudente é uma bela cidade. A universidade lá que eu trabalhei, a Universidade do Oeste Paulista, também é excelente, assim, particularmente na área de agrárias, né? E depois eu fiquei lá 11 anos e aí surgiu uma oportunidade, digamos assim, ímpar, né, na história. O Leone conhece bem a nossa carreira. Apareceu uma vaga para ir para professor titular direto. Né? Aqui, por exemplo, é uma briga, né, para ser titular, né? E assim, eu vi que caía com uma luva. Eu nunca pensei, eu nem lembrava que existia Pelotas, não lembrava da universidade, enfim, eu não conhecia, a gente não conhece, mora aqui em São Paulo, né? E aí foi até por conta de um contato, assim, completamente casual do professor João Domingos, da Unesp de Botucatu, né? O Mingo conhecia o pessoal de lá, me ligou, falou, Gustavo, você tá sabendo que vai ter o concurso? Eu falei, amigo, eu vi, mas é para titular, a gente sabe. Não, esse tá aberto. Aí eu fui lá e 2 semanas antes de fechar, né? Aí fiz inscrição em dezembro, março fiz a prova, maio eu tava lá. Cheguei lá em 2015, Leone. Assim, só pra você ter uma ideia, maio, início do inverno lá. Eu descobri que eu não tinha roupa de frio. E pior, assim, eu não tinha roupa, eu não tinha calçado para andar na chuva. Porque ela chove frio no inverno, e chuva. né? Você comentou, né? Frio e úmido. Uma umidade, assim, que dói no osso. Eu não estava acostumado com aquilo, porque eu saí de Presidente Prudente. É um calor, assim, infernal, seco pra caramba. Aí você cai pro oposto. Então foi um choque, assim. Mas assim, hoje tá super bem a família também. Eu, assim, pouco tempo, porque eu gosto mais de frio, né? O problema é a umidade, né? Então foi adaptação boa. A universidade também, fui recebido lá muito bem, né? Em pouco tempo eu consegui me estabelecer lá com laboratório, tudo. Foi... Eu não sou gaúcho ainda, não me adaptei ao chimarrão, não consegui. Ainda não. Não consegui. Mas foi bem tranquilo. Muito bom, que legal. Bacana. Isso ajuda também, né, na formação como pesquisador, né? Sim, na parte de ensino também. Teve vivido em tantas cidades diferentes, modelos diferentes, né? Inclusive de vida, né? Acho que, imagino que todas as experiências que você passou contribuem para a sua formação como ser humano e cientista hoje, né? Não, com certeza, com certeza. O que eu falo assim, como eu mencionei, assim, aqueles meus 2 anos de graduação na agronomia, eu faria de novo, porque fez parte da minha vida, né? Toda a experiência que eu passei aqui na região também, né? Aqui, enquanto eu morei aqui em São Paulo, eu sempre fui bolsista FAPESP, eu fui jovem pesquisador da FAPESP, depois eu tive auxílio, sabe? Eu fui nessa linha. E uma das coisas que
aí falando de adaptação, né, foi ir para um estado em que a Fundação de Apoio Estadual, assim, é uma fração do que é a FAPESP, não tem nada parecido. Então, assim, vocês estão aqui, continuam em São Paulo, vocês têm que dar graças a Deus, viu? Porque ter o que tem aqui em termos de apoio, não se tem. Né? A nossa fundação lá tá melhorando bastante, né? Mas São Paulo é motor da economia, né? Não se tem os recursos que se tem em qualquer outra região, mesmo no Rio Grande do Sul, né? Então, a questão de você ter recurso, né? Isso aí foi um pouquinho difícil, né? O meu diferencial, na verdade, isso já desde de Presidente Prudente, é que eu tenho trabalhado já há bastante tempo com financiamento de empresa. Uhum. Né? Então, aos pouquinhos, eu fui substituindo o financiamento público pelo privado. Hoje, assim, 80% da minha pesquisa é financiamento privado. Né? Eu sou bolsista do CNPq, blá, 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 de vez em quando consegue um recurso aqui ou ali, mas eu larguei mão. Até porque, que é uma coisa curiosa, viu, Alione? Essas questões que a gente discutiu hoje, sobre inteligência em plantas, etc., elas foram muito melhor aceitas de princípio no setor privado do que na academia. Olha. Na academia, eu tive que brigar muito, inclusive quando eu era aluno. Uhum. Né? Porque, imagina, isso em 2000 e pouco. Hoje a gente está conversando em 2024, mas imagina 20 anos atrás falar sobre isso e um aluno falar sobre isso. Sozinho. Uma resistência muito grande. Enorme, gigantesca, né? Que a gente foi superando aos poucos, né? Mas os primeiros contatos com o setor produtivo, assim, do agro, né? Eles entenderam na hora as implicações daquilo, do ponto de vista tecnológico. Né? Tanto é que, enfim, toda essa pesquisa assim, doida, né, que a gente faz é todo financiamento privado de empresas. É uma coisa curiosa, né, falar isso, né? Mas é o tripé, ensino, pesquisa e extensão. Claro. Você faz a pesquisa aplicada e amarra a pesquisa com a extensão, né? Inovação. Exato. E no meu caso, assim, enfim, aqui, pelo menos aqui no Brasil, para bem ou para mal, eu fui um dos primeiros a trabalhar com essas questões, assim, né? Por vários motivos que não vem ao caso agora. Então, eu tive que desenvolver toda a parte teórica, filosófica também. Porque, na verdade, isso que a gente discutiu aqui, ela vem de uma mudança de perspectiva sobre a própria natureza e o conceito de planta, entendeu? Então, é que eu falo assim, hoje... Eu sou um cara que transita da filosofia à tecnologia, literalmente. Eu sou professor de filosofia da ciência e trabalho com tecnologia de inovação com empresa. Mas as coisas são completamente conectadas. Uma coisa não existiria sem a outra, né? Entendeu? Muito bom, Mas excelente. Muito interessante mesmo esse tema. E acho que o pessoal que está nos assistindo deve ter ficado muito curioso, né? Sem dúvida. Muito curiosos muito bom, foi por esse tema. Excelente podcast. Foi muito bom mesmo. Quero agradecer, então, dividir a bancada novamente com o senhor, professor Leone. Muito obrigada. Eu que agradeço, Thaís, mais uma vez, comandando aí o nosso SoloCast. Muito obrigado, viu, Gustavo, mais uma vez, de você ter aceito o nosso convite, de fazer parte do corpo docente do nosso programa. É uma satisfação muito grande a gente poder trazer colegas do Brasil inteiro, porque o nosso público é do Brasil inteiro e, principalmente, os cursos à distância do mundo inteiro. Então, é muito bom a gente contar com grandes especialistas e que estão realmente na fronteira do conhecimento, inovando e batendo esse papo de uma forma tão agradável, porque, além do conhecimento, é importante saber disseminar o conhecimento, né? E acho que numa linguagem bastante amigável, você conseguiu passar vários conceitos que não estão no nosso dia a dia, né? E é esse um dos objetivos do nosso podcast. Muito obrigado. Não, eu que agradeço, foi um grande prazer estar aqui, prazer conhecê-lo pessoalmente, a Leone, Thaís também, né? E estou à disposição, sempre que precisarem eu estou aqui. Obrigado. Agradeço novamente, professor, a sua presença e ficamos à disposição para mais conversas futuramente. Agradeço também a você que nos assistiu ou nos ouviu e fiquem ligados que teremos mais episódios do nosso SoloCast. Até mais!
Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 L's. Obrigado e até a próxima!